Deus falando através do profeta Malaquias, ele disse: porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. O atributo de Deus que o descreve como alguém que jamais muda é chamado de imutabilidade. Ele não muda a essência do seu ser. Ele não muda seus atributos. Ele não muda os princípios pelos quais ele opera. O salmista contrastou o destino inconstante dos céus e da terra com a imutabilidade de Deus. Ele fez um contraste. Ele disse: eles perecerão, mas tu permaneces. Salmos, capítulo 102, versículos 26 e 27. Tiago descreveu o Senhor como o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Há outras passagens que nos lembram de que Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Números capítulo 23, versículo 19. Outro versículo: a glória de Israel não mente, nem se arrepende. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. O que fazemos então com os versículos que dizem que Deus se arrepende? Sim. Note, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Outro versículo: o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 35. Veja também essa verdade em Êxodo capítulo 32, versículo 15 e Jonas capítulo 3, versículo 10. Não há contradição. Deus sempre age baseado nesses dois princípios. Ele sempre recompensa a obediência e sempre pune a desobediência. Quando o homem troca a obediência pela desobediência, ainda assim Deus precisa agir de acordo com o seu caráter, trocando o primeiro princípio pelo segundo. Isso parece arrependimento para nós, e assim é descrito no que podemos chamar da língua, da aparência humana. Porém, não indica remorso ou mutabilidade. Deus é sempre o mesmo. Na verdade, este é um dos seus nomes. Note o que a Bíblia diz: tu, o mesmo, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Isaías capítulo 37, versículo 16. Essa é uma tradução da Bíblia de Darby. Este nome também é encontrado em 2 Samuel capítulo 7, versículo 28, Salmos capítulo 102, versículo 27 e Isaías capítulo 4, versículo 15, todos na tradução da Bíblia de Darby. A imutabilidade de Deus tem sido um conforto para os seus santos ao longo da história e um tema de suas orações. Devemos ser estáveis, constantes e firmes. Se formos oscilantes, inconstantes e voláteis, estaremos representando mal nosso Pai diante do mundo. Paulo disse: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Eu, o Senhor, não mudo. Yahvé, provocado até o limite, não se torna menos misericordioso. Seu amor continua brilhante e sua misericórdia são sempre fortes e por isso os homens não são consumidos. Esta verdade está em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Este versículo em Malaquias que nós estamos pensando também garante que o julgamento, além de demorado, será moderado para não destruir Israel completamente. O pacto abraâmico não poderá ser quebrado. A nação ainda terá um destino brilhante na luz do dia perfeito. Foi por causa dos pactos antigos que Israel não foi destruído. O Targum diz: porque não modifiquei minha aliança. Paulo diz que porque os dons
e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos capítulo 11, versículo 29. Apesar de Israel ter se tornado alvo de hostilidade divina por recusar o evangelho, a intenção original de Deus para a nação não mudou. O povo de Israel tinha se desviado dele, mas ele não tinha voltado atrás nas suas promessas. Se Deus chama e dá dons, se ele chama a nação ou a pessoa e dá dons, ele não muda de pensamento e anula o que ele fez. Deus é imutável. Nunca há um momento quando ele sente remorso. Depois dele chamar, ele não anula o chamado como que admitindo ter errado. Todos os seus atos são de acordo com os seus eternos conselhos e estes nunca mudam. O contexto de Romanos capítulo 11 exige que os dons mencionados aqui não são gerais a toda a humanidade, mas estão especificamente relacionados à nação de Israel. O apóstolo deu grande importância aos privilégios dos israelitas no início da sua consideração da posição judaica. Ele escreveu, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Nenhuma outra nação tinha tais dons. Se Deus os tivesse revogado, a imutabilidade do seu caráter teria sido reprovado. Mas Paulo não permite tal pensamento. O que Paulo está dizendo que Deus dá não está sujeito a mudança ou a cancelamento. Isto é um princípio que abrange todos os seus relacionamentos com a humanidade.